Olá, meus irmãos, que alegria podermos estar juntos mais uma vez nesse ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis. Um momento em que os nossos olhos não se alcançam, mas que com certeza as nossas almas se aproximam. E hoje temos muita satisfação de ter conosco, conduzindo as reflexões nesse encontro, a nossa querida Marta Noves, da nossa casa. E ela vai falar sobre o tema O Saber Iluminado pelo Amor. Antes de passar a palavra a Marta, vamos fazer uma leitura de uma página do livro Fonte Viva e vamos em seguida elevar a Deus a nossa prece de gratidão, a nossa prece pedindo a Ele que nos sustente, que nos dê forças e coragem para passarmos por esse delicado momento que envolve a todos nós. Então vamos à página. A página se intitula Sois a Luz. E ela, Emmanuel, vem falar, vem discorrer esse tema a partir da passagem de Jesus, anotada por Mateus no capítulo 5, versículo 14, quando ele diz: Vós sois a luz do mundo. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, Jesus, irmão e amigo de todas as horas, que esse encontro possa ter muito significado em nossas vidas, que a mensagem que será compartilhada conosco nesse momento tenha ressonância em nossos corações, para que sirva de material de análise e que nos ofereça a possibilidade de mudarmos hábitos, padrões, condutas nocivas a todos nós ainda. Que possamos, Senhor, num exercício diário, buscarmos ser verdadeiramente luz do mundo, como Tu nos exortaste através dessa passagem. Dá-nos força, coragem, fé, temperança, para que possamos aproveitar a presente reencarnação, fazendo o que estiver ao nosso alcance na tarefa de iluminação de nós mesmos, mas contribuindo também com a iluminação de outros irmãos de caminhada.
mas que possamos, sobretudo, Senhor, num exercício diário, nos voltarmos ao bem, ao socorro, ao auxílio dos nossos irmãos de caminhada, que estão ainda em condições mais difíceis que as nossas. Que a tua paz, que o teu amor seja em nossos corações, Senhor. E que esse momento seja único, ímpar em nossas vidas. Que assim seja. Olá, é sempre uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos mais uma vez para falarmos do Evangelho de Jesus e também sobre essa doutrina que tanto nos consola. Eu me chamo Marta Noves e sou tarefeira do Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje nos foi proposto o tema O Saber Iluminado pelo Amor. Kardec nos diz, no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ora, quando a gente já pensa nesse aspecto filosófico, a gente entende que é preciso uma análise crítica sobre a criação divina, explicando por que Deus criou o homem, qual é a sua origem e a sua destinação, e também é necessário que a gente reflita sobre as causas da felicidade e da infelicidade humanas. Já quando a gente se reporta ao aspecto científico, nós estamos pensando naquilo que a doutrina nos fornece enquanto comprovação a respeito da natureza e da imortalidade do espírito. Mas também é preciso que a gente entenda a influência exercida pelos espíritos e o intercâmbio mediúnico estabelecido entre encarnados e desencarnados. Bom, o que Kardec estava tentando falar para a gente lá no preâmbulo, né, desse livro que é o Espiritismo? Que na medida que a gente vai conhecendo o Espiritismo, nós vamos entendendo os seus conceitos basilares. Que conceitos são esses? Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. Ora, na medida em que a gente começa a destrinchar esses aspectos filosóficos e científicos dessa doutrina, a gente começa a entender como é grande a nossa responsabilidade de nossos atos. Ou seja, a responsabilidade daquilo que fazemos será sempre nossa. Aquilo que a gente plantar hoje, a gente vai colher nessa ou noutra vida. Mas também é preciso que a gente entenda que se estamos passando por algum sofrimento nessa vida, ele pode ser uma escolha nossa, né? Nós pedimos para passar por esse determinado sofrimento porque temos a intenção de evoluir mais rapidamente, ou então, mais uma vez, nós pedimos para reparar uma falta passada. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que Jesus, que Deus, por ser extremamente misericordioso e bom, ele jamais permitiria que nós reparássemos uma falta se nós ainda não estivéssemos em condição de fazê-lo. Ou seja, nós jamais carregaremos uma cruz que não nos seja possível suportar. Então, a reparação só será feita quando a gente tiver condição de fazê-la.
A gente precisa sempre se lembrar que a gente tem um anjo guardião, um espírito que será sempre de uma ordem superior à nossa e que está ali ao nosso lado, tanto quando estamos encarnados, quanto quando estamos no estado errático, ou seja, na erraticidade. Então ele estará sempre ali, nos intuindo, nos ajudando para que a gente faça escolhas sempre voltadas ao bem. Ele estará nos intuindo para que a gente use o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, para que nós possamos evoluir, para que a gente possa mudar de patamar, para que a gente possa sair desse nível de espírito imperfeito em que nos encontramos, para um dia alcançarmos o patamar de espíritos puros. E aí eu fiquei pensando, não é extremamente consolador a gente ter a certeza que nossos amores são como nós, espíritos imortais, e que nos afastamos apenas temporariamente deles? Ou seja, se nós desencarnarmos, ou se eles desencarnarem, será temporariamente, porque nós voltaremos a nos encontrar. Então, percebam como é consoladora essa doutrina que a gente abraçou. Aí vem aquela pergunta, né? De que adianta a gente saber tudo isso se a gente não usa aquilo que aprendemos? A gente sabe, a gente aprende, mas não coloca em prática nada daquilo que aprendeu. Como é que é isso? Vamos lembrar de Jesus? No início do seu messianato, Jesus precisava mostrar aos homens do que ele era capaz. E por isso ele fez várias curas. Não vamos nos esquecer que até os apóstolos escolhidos por ele e que estavam à sua volta chegaram a duvidar que ele fosse o Messias. Da mesma forma, o seu primo João Batista chegou a duvidar disso. Chegou a duvidar que ele fosse aquele que viria para tirar o povo judeu do jugo romano. Então, ele precisava, de alguma forma, provar para aquelas pessoas que ele era sim o Messias, que apesar de não ter vindo trajado de ouro, que apesar de não ter chegado num cavalo maravilhoso, empunhando uma espada com uma armadura brilhante, ele era o Messias. E que o reino que ele vinha implantar não estava na esfera humana, era alguma coisa muito maior. O que ele vinha implantar não era um castelo, não era um templo de pedra, mas era alguma coisa muito mais sutil, mas também muito mais forte, porque a proposta dele era implantar esse reino no coração de cada um de nós. Eu me lembro que certa feita, está lá nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que Jesus fez a cura de um paralítico. Naquele dia, o lugar onde ele se encontrava, a pequena casa onde ele se encontrava, estava completamente lotada. Não havia como ninguém adentrar aquela casa. Todos queriam tocar em Jesus, todos queriam falar com ele, porque afinal já haviam escutado sobre as curas que ele fazia. Então estavam interessados nessas curas. E aí chega um homem paralítico
sobre uma maca. Ora, não tinha como aquele homem adentrar a casa. Então, os 4 homens que seguravam a maca destelharam a casa onde Jesus se encontrava e desceram com aquele homem até onde o mestre se encontrava. Um detalhe interessante que acontecia nas curas de Jesus é que, antes de curar, ele sempre libertava aquele que se encontrava com uma enfermidade dos vícios que trazia até então. Isso dando àquele indivíduo a chance de refazer sua vida, a chance de passar a caminhar de uma outra forma. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino pelas mãos de Divaldo Franco, vem nos contar como Jesus ficou compadecido daquele paralítico, que após ter conseguido a cura de seu corpo físico, estava comemorando esse fato em meio à bebida e a muitas prostitutas. Ou seja, aquele homem não havia entendido nada daquilo que tinha se passado com ele. Ele não entendeu a chance que estava sendo dada a ele de recomeçar. E aí a gente fica pensando em quantas chances nos são dadas ao longo de nossa vida. Quantas vezes será que o nosso corpo físico já foi curado, mas que havia, por parte daqueles que permitiram a nossa cura, a esperança de que nós passássemos a trilhar por outros caminhos, a enxergar a vida de uma outra forma. Mas eis que nós, assim como aquele paralítico, preferimos muitas vezes continuarmos com a paralisia, porque a paralisia significa a nossa zona de conforto. A paralisia significa aquilo que nós já conhecemos. Então, a gente prefere continuar com a doença, por mais dor que ela nos cause, porque temos muito medo desse recomeço. Porque temos muito medo, por mais que digamos que queremos nos renovar, que queremos um outro mundo, que queremos um mundo regenerado, por mais que saibamos que esse mundo regenerado depende de nós, depende do nosso primeiro passo, nós temos muito medo de mudar. Continuamos com um medo incrível da mudança. E aí resistimos o quanto podemos. Continuamos com aquela dor, com aquela doença que dói demais na nossa alma, mas nos recusamos a dar o primeiro passo. Então a gente assiste palestra, a gente vai a seminários, a gente participa de grupos de estudo, mas a impressão que temos é que tudo que aprendemos fica na mente. A gente não consegue descer esse saber para o nosso coração, tal como fez Madalena, que após o aprendizado recebido, transformou sua vida. Conta-nos Humberto de Campos, no livro Boa Nova, pelas mãos do saudoso Chico Xavier, que Madalena era rica
era bela e possuía tudo aquilo que qualquer um de nós encarnados neste mundo pudéssemos querer. Maria tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Sentia um vazio existencial muito grande, tal qual muitos de nós. Esse vazio, esse deserto que vez por outra toma conta de nossa existência. E por mais que a gente tente, a gente não consegue entender o que estamos fazendo aqui. Maria começou a ouvir aquilo que Jesus pregava e se encantou com suas palavras. Certo dia, ela tomou coragem, pegou um barco e foi à casa de Simão Pedro, onde Jesus se encontrava. Já era noite. Quando ela chegou e adentrou a casa, a impressão que ela teve é que Jesus já estava esperando com aquele lindo sorriso em seus lábios. Maria disse a Jesus que tinha sede de amor. Disse também a ele que tinha muita vontade de segui-lo, mas que era pecadora. Como poderia segui-la? Como poderia segui-lo? E Jesus faz a Maria uma pergunta. Você acha que alguém no mundo está fadado ao erro eternamente? E Maria, à medida que ia conversando com o mestre, ia ficando cada vez mais encantada. E chegou um momento em que ela pergunta a ele: então quer dizer que só o amor pelo sacrifício poderá aplacar essa minha sede? Ora, Jesus estava falando para ela da necessidade de se entregar à caridade, de se entregar ao amor pelo outro, pois só dessa forma ela aplacaria essa sede. Na verdade, Maria tinha sede, mas ao invés de beber da água cristalina, Maria estava bebendo na água do mar. E aquela água não era capaz de fazer com que ela diminuísse a sua sede. Quanto mais Maria ouvia, mais aprendia e mais aumentava a sua vontade de seguir aquele homem. Jesus disse a ela, falou para ela, o que seria do mundo sem as mães que vivem no silêncio e no sacrifício? Esse exemplo que Jesus deu a Maria sobre sacrifício fez com que ela caísse num pranto convulsivo. Afinal, não podia mais ser mãe. E aí, ele fez a ela uma pergunta belíssima. Pergunta essa que convido cada um de nós a prestar bastante atenção, para que a gente possa responder para nós mesmos esse questionamento de Jesus. Ele pergunta a Maria: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? Aquela que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou aquela que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Que beleza! Então ele estava perguntando a Maria o que era mais valioso. De que adiantava filhos vindos através de um corpo de mulher, se muitas vezes essas mulheres não estavam preocupadas em realmente educar aqueles filhos? E ela pergunta
E ele pergunta a ela então se não seria melhor aos olhos de Deus aquela mãe que se devotasse pelo Espírito aos filhos de outras mães, ou seja, cuidar realmente, enquanto mãe, educar, evangelizar, mesmo não sendo de seu próprio sangue. E naquele momento Maria tomou uma decisão. Ela responde a Jesus: acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento, procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei a partir de agora com os aleijados e com os leprosos. Passado algum tempo, depois que o mestre se foi e apareceu para ela, afinal, foi para Maria que Jesus apareceu pela primeira vez. Olha a importância disso. Foi para ela, aquela que era chamada de pecadora, a cortesã. Foi para a cortesã que ele apareceu. E não foi à toa. Maria realmente havia se transformado. E independente disso, Jesus queria mostrar que qualquer um de nós pode se transformar. Só depende de nós. Não à toa, ele fez questão de aparecer para aquela que era mal vista. Maria procurou os apóstolos do Cristo. Ela queria acompanhá-los, ela queria levar a boa nova. Mas os apóstolos não confiavam, não confiaram no seu coração de mulher. E ela então precisou trabalhar muito para se manter. Vários foram os convites da vida para que ela voltasse à antiga vida, para que ela retornasse à sua casa, para que ela voltasse a ser a prostituta, a cortesã. Mas Maria não sucumbiu. Certo dia estava ela na cidade quando chegou um grupo de leprosos procurando por Jesus, que já tinha ido embora. E todas as portas iam se fechando na medida em que aqueles doentes adentravam a cidade. Mas Maria parou e pregou para eles. Quando as autoridades descobriram que aqueles enfermos se encontravam ali, expulsaram-nos da cidade. Maria foi com eles. Foi viver no chamado Vale dos Leprosos. Lá, diariamente, ela pregava para aqueles doentes. Ela confortava seus corações. E com o passar dos anos, acabou contraindo a mesma doença deles. Quando estava perto de desencarnar, quis ir a Éfeso, visitar corações queridos que tinha lá deixado. Chegando na cidade, ela passou mal, desmaiou e foi recolhida por uma família muito humilde, cristã, que lá vivia. Essa família a acolheu, ela conseguiu rever aqueles que pretendia rever naquela cidade. Maria ficou entre a vida e a morte. E com os olhos fechados ela conseguia voltar ao lago de Genezaré. Conseguia enxergar o mestre pregando seu evangelho. Até que chegou o dia em que seu coração parou. E nesse momento ela conseguiu enxergar Jesus mais lindo do que nunca, a estender-lhe a mão, dizendo: Maria, já amaste muito, vem, eu te espero aqui. O saber iluminado pelo amor.
o que nós estamos fazendo com tudo aquilo que temos aprendido. E aí, caminhando para o final, deixo esses questionamentos para cada um de nós. De que forma o amor ilumina o que aprendi? Como esse amor tem chegado aos corações à minha volta? Será que Jesus tem em mim, Marta, uma colaboradora? Uma divulgadora de seus ensinamentos? E por fim, mostro ao mundo, através do meu exemplo, que sou espírita. Com os corações agradecidos, mais uma vez te rogamos que continue abençoando cada um de nós, frequentadores e tarefeiros do Grupo Espírita Francisco de Assis, abençoando também a todos aqueles que nos assistem, assim como seus familiares, e que essas bênçãos possam ser estendidas ao orbe terrestre para a humanidade que passa por momentos de aflição. Que possamos ficar atentos e ligados aos desígnios do alto, sabendo que nunca estamos sozinhos. Obrigado por essa casa de oração que nos dá oportunidade de trabalho e de estudo e permanece em nossos corações, nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja.